Fala pessoal, tudo bem? Depois que eu comecei o canal, eu fui procurar algumas coisas antigas aqui em casa de eletrônica e eu acabei achando o meu antigo CLP. Esse aqui foi o meu TCC da faculdade, já faz um bom tempo, mas ele tinha 8 entradas, 8 saídas, algumas comunicações, e na época eu fiz um programa em Python que você conseguia montar a sua lógica ladder e fazer o download para o CLP e ele executava. E deu uma vontade danada de reviver esse projeto, quem sabe virar comercial também um dia, né. Então eu fiz uma versão nova, web, do sistema de programação do CLP. É lógico que no final das contas o hardware eu estou usando aqui o ESP32, que é mais moderno, e você aí também tem na sua casa provavelmente. Eh, Hoje eu vim aqui para pedir uma ajuda para fazer alguns testes nesse software. Então eu coloquei já uma versão dele na web, uma versão bem simplificada com os blocos mais comuns que a gente tem na indústria, né, para CLPs. E eu gostaria de pedir uma ajuda para vocês entrarem e ouvir a sugestão de vocês como que ele está ficando. É uma versão mais simples do que eu estou trabalhando, porque a minha já tem IA para fazer a programação por você. Você simplesmente faz um chat, escreve ali o que você quer, a própria IA programa. Mas essa é uma versão mais simplificada e eu queria realmente ouvir o feedback de vocês. Então eu vou explicar como acessa, explicar como funciona, inclusive o simulador, que eu estou disponibilizando agora, e conto com vocês para ter um feedback aí. Vou deixar um e-mail também, ou nos comentários, se vocês sentirem falta ou tiver uma ideia, tudo vai ser bem-vindo. Críticas construtivas são sempre bem-vindas. E depois eu vou lançando aí com mais funcionalidades e depois você vai poder baixar no hardware, tá bom? Então eu vou para o PC aqui, eu vou mostrar para vocês como que está funcionando esse sistema agora. Bom, pessoal, a primeira coisa é acessar o site, tá? Ele agora está chamando beta.plcapp.com. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E você aqui vai ter que criar uma conta com e-mail, senha, é só clicar aqui em criar conta ou se não entrar com o Google que é mais fácil, tá? Nenhuma informação além do nome do e-mail é gravada, tá? Pode ficar tranquilo. Eu vou entrar com o Google aqui, ele vai fazer o login para mim esse aqui é o dashboard dele, tá? Eu tenho alguns programas já feitos que eu vou mostrar para vocês e aqui embaixo está aparecendo uma tarja aqui escrita, né, versão beta. Eu vou remover ela em janeiro, mais ou menos, de 2026, porque é só um teste. Mas se vocês tiverem sugestões, por favor, entrem em contato através do e-mail ou comentários aqui, que vai ser muito legal ouvir de vocês como que está ficando o projeto, né. Para criar um projeto novo, é só clicar aqui, novo projeto, dar um nome, eu vou pôr aqui vídeo, e aqui por enquanto a gente tem alguns CLPs de amostra, tá. Eles na verdade o que muda é a quantidade de entradas e saídas digitais ou analógicas que você pode usar. Eu vou clicar em qualquer um aqui e vou criar o projeto. Lembrando que depois você vai conseguir baixar em hardwares, principalmente baseados no ESP32, tá? Então, eu criei aqui o projeto, eu vou clicar em editar e ele vai abrir para mim o editor. É como se fosse a programação de um CLP também comercial. Eu vou fazer uma coisinha bem simples agora, só para mostrar para vocês, e depois outros vídeos ensinando até algumas outras lógicas, tá? Mas eu vou aqui, por exemplo, eu vou fazer uma coisa bem simples, uma porta end, né, entre 2 entradas. Então aqui nesse menu eu tenho várias possibilidades de blocos, os blocos mais comuns dos CLPs estão aqui. Eu só tirei os de comunicação nessa versão, porque é uma versão de teste, mas depois eh, vai ter muito mais ferramenta, né. Mas vamos lá, eu vou colocar aqui uma lógica, eu tenho várias, eu vou colocar uma porta end. Vou colocar uma entrada digital, tá escrito aqui, né, leitura binária, colocar 2 e uma saída binária. Depois a gente pode fazer mais vídeos sobre como funciona essas lógicas digitais, né, mas aqui é só para mostrar o software mesmo. Aqui eu vou conectar eles, então tá vendo que vai ser bem simples a programação desse tipo de controlador.
O sistema salva a cada 15 segundos, mas tem um botãozinho de salvar aqui também, então vou salvar só para garantir. E agora eu vou criar minhas variáveis de entrada e saídas, que seriam as IOs do meu sistema, né? Então eu vou aqui em variáveis, vou criar uma nova variável, eu vou falar aqui, por exemplo, entrada 1. O endereço, para quem conhece CLP, usa o mesmo padrão. Então, por exemplo, em 0.0 vai ser a entrada 1. Eu vou salvar. Vou criar uma nova variável, a entrada 2. E eu tenho aqui já, né, e 0.0 eu já estou usando, então e 0.1. Vou salvar e vou criar uma saída. Saída 1. Ela vai ser tipo saída digital e vai ser a minha Q 0.0. Depois das minhas variáveis criadas, que seria uma tag table, né, no CLP comercial, eu vou clicar aqui no botãozinho de configurar e nesse primeiro bloco de leitura binária, eu vou selecionar a minha entrada em 0.0, com nenhum filtro, nada de invertido, eu só vou salvar. E essa outra aqui, eu vou selecionar em 0.1 e vou salvar, e minha saída vai ser a Q 0.0 e vou salvar. É lógico que isso é uma lógica muito simples, né. Na sua casa, sei lá, para controlar iluminação ou numa indústria fazer partida de motor, as lógicas vão ser mais complicadas, mas o que eu quero mostrar aqui é o software, eu quero ouvir a opinião de vocês, de como que tá ficando os blocos, se tem blocos interessantes aqui, se está faltando algum, se está muito difícil de programar, tá. Então, a coisa é legal, pô, eu só programei, você não vai deixar baixar? Por enquanto não. Mas o que que a gente pode fazer aqui? Fazer uma simulação desse circuito, tá? Muito bacana para quem está aprendendo circuitos digitais também. Então eu vou compilar ele aqui, lembrando que ele tem que estar salvo para isso funcionar. Então ele compilou com sucesso e eu vou simular. Mas para simular tem um pulinho do gato. Eu preciso de um software meu instalado no seu PC para possibilitar essa simulação. Ele vai funcionar nas próximas versões também para baixar o software no seu CLP, no seu controlador ali. Mas por enquanto também eu só estou deixando a versão para simular. E como que você instala isso? Na Microsoft Store você vai procurar por PLC App. Ele já vai aparecer aqui. PLC App Connector Beta. Eu já instalei, né, então é só instalar, ele é bem rapidinho para instalar, e abrir ele. Ele vai pedir para fazer o login da mesma forma, eu vou fazer com o Google, como eu tinha feito anteriormente. Depois de autenticado, o software mostra para mim aqui a lista de projetos que eu tenho, mas como eu não liberei para baixar para o hardware por enquanto, é só deixar ele aberto aqui. E aí tendo ele aberto, eu vou clicar, salvei, compilei, vou simular. E aqui está aparecendo para mim já o circuito para simulação. Então eu posso fazer o que, por exemplo? Uma porta AND, eu não vou explicar aqui as lógicas digitais, mas as duas têm que estar em true para a saída ser em true. Então eu vou clicar nessa primeira aqui, eu vi que o status mudou dessa linha, né? Mas a saída não alterou. E agora eu vou mudar a minha outra entrada digital para true e a minha saída ficou true. Lógica é muito simples, gente. Mas vejam que eu tenho muito potencial aqui, inclusive na parte, né, acadêmica, para o pessoal que está aprendendo esse tipo de lógica, tá? Então vou parar aqui a simulação e vou mostrar um pouquinho umas coisinhas um pouco mais avançadas que dá para fazer. Por exemplo, eu já deixei um programa pronto que chama Payd. Payd é uma aplicação muito comum na indústria. Eu não vou explicar aqui como funciona o Payd nesse vídeo, mas posso fazer outros vídeos sobre isso. E aqui eu também tenho um bloco de P&D. A diferença de um CLP até comercial é que eu tenho um bloco de planta também. Então, sem muitas explicações, mas aqui eu consigo pôr uma equação de transferência que define a planta, tá? E aí, com isso, com os devidos conectores aqui, set point, eu ganho proporcional, integral, derivativo.
eu consigo simular esse P&D com essa planta, tá? Não vamos julgar se está certo ou não a resposta, mas eu já compilei, eu vou simular, e aqui nesse botãozinho eu tenho gráficos, tá? Então aqui do meu lado vai carregar meus gráficos, eu vou colocar eles aqui em tempo real para rodar, e eu vou fazer uma alteração aqui da minha entrada analógica para um valor, por exemplo, 30.000, eu vou dar um enter, e aqui do lado eu consigo acompanhar a resposta da minha planta, tá? Eh, mas, assim, as explicações teóricas e tudo mais, o funcionamento, aí fica por um próximo vídeo, né? Mas vocês conseguem aí dar uma fuçada e entender como que funciona, o software e também a capacidade dele de mostrar os dados aqui em tempo real, bastando usar o bloquinho graph aqui, ou debug para mim conseguir dar uma olhada nos valores que estão rolando aqui no nosso software, tá? Então eu vou parar de simular, e aí vocês podem fazer diversos, eh, projetos e tudo mais aqui ainda com esse software, tá? Esse aqui é mais um exemplo. Eu estou fazendo algumas multiplicações, então eu posso simular ele. Vou compilar, vou simular. Então eu clico aqui, esse bloquinho de gráfico, né? Então ele libera para mim o gráfico aqui. Ele tem 3 eixos. Então se eu colocar um valor qualquer aqui, leitura analógica, eu vou por 20. A gente pode ver aqui que ele exibiu, fez a conta, né? Essa aqui fez 20 vezes 2 deu 40. Então eu consigo, acompanhar ele em tempo real aqui, tá? Então eu redefini o gráfico com duplo clique, dei um play, e aqui eu consigo alterar o valor e acompanhando o que está acontecendo na minha lógica. Bom, pessoal, essa versão não está com tudo ainda que eu planejei, mas já tem quase todos os blocos comuns na indústria e dá para simular, então dá para se divertir bastante, principalmente quem está aprendendo lógica digital, né? Mas tem tudo lá, contador, timer, e gráfico, enfim. E eu gostaria muito de ouvir vocês, né? As sugestões que vocês tenham aí sobre o software, se está faltando alguma coisa, se deu algum erro, se está faltando algum bloco, né? Vai ser muito bacana ouvir vocês. Eu agradeço de antemão quem entrar, logar e testar e brincar um pouco e mandar aqui os seus comentários, ou por e-mail também. Mas é isso. Muito obrigado e até a próxima.